Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Eu estou com um mini mercado aqui na minha frente. Sabe que hoje eu fui numa feira muito legal lá na Sam's Club, ao lado do Walmart, que é o antigo Big lá na Sertório. Fui lá para conhecer o pessoal da Sorvebon e tinha uma feira lá, né? De produtos que são de supermercado e tal. Daqui a pouco eu vou servir aqui para os nossos convidados. Já está de olho comprido para o meu sorvete aqui, o Marcelo Rospide e o Maurício Freitas também. Daqui a pouco tem o Eduardo Fritz, lá da Sorvebon. Vou servir aqui abacaxi francês, sorvete tipo abacaxi francês. Sorvete sabor abacaxi mesclado com doce de abacaxi e suco de uva. E eu sou louco por sorvete. Olha aqui. Tá aqui, Esse ó. é um espetáculo, hein? Isso aqui é o seguinte, ó. Estamos já em conversações, daqui a pouco vai ser uma parceria aqui no nosso programa. E esse aqui, ó, a senhora lá, até não peguei o nome, uma ignorância minha até, mas me ofereceu, já leva e tal, mostra, mas mostra na televisão. Aí fiquei, vamos mostrar na televisão. É o pessoal batalhador e tal. Conheço os benefícios do primeiro vinagre de caldo de cana do Brasil, natural e orgânico. Tá aqui, ó. Tem muitas vantagens sobre outros vinagres e até alguns comparativos aqui com vinagre de maçã e tudo mais, né? Então tem ali, ó, um quadro comparativo com os nutrientes e tal, não só para salada, mas como também para diminuir a necessidade do uso do sal. E tem um outro cidadão, que é paulista, até está morando em Gramado, que faz tudo que é produto para petiscos, de temperos e tal, que é acabei esquecendo. Eu fui lá, começaram a me dar mimos, o cara é conhecido e tal. Nem gosta de mimo? Não, quase não gosto de mimo, olha aqui, ó. Esse aqui é um vinagre, ele está um pouquinho, eu não estou tomando vinagre ainda, mas... Ainda. Mas é bom, vinagrezinho é bom. Destrava a garganta. E esse vinagre, que eu dei uma freada no carro, voou tudo, né? O cara se atravessou na minha frente. Mas é um vinagre vegetal orgânico de caldo de cana. Né? Tem a venda lá no nosso Bourbon. Né? No nosso, que eu digo porque eu só compro no Bourbon. Né? No Zafari também, toda a rede. Exatamente. Então aí está aqui, ó. Olha aí, ó. Maravilha. Tá? Ô Luiz, pega aí, ó. Segura o vinagre e depois passa o sorvete aqui para os nossos convidados. O senhor vai bem, seu Rospide? Boa noite Maurício. Boa noite, os telespectadores. Muito bem, hoje o programa é cheio de novidades, né? Eu vim da feira direto pra cá. Já tem algum aí servido aqui? Já alcança aqui, Luiz. Tá aí. Tá aqui. Aí. Tá. Aí, beleza. Tá. O Maurício já vai. Agora vamos assistir. É isso aí. Já vamos saboreando aqui, porque daqui a pouco nós temos que fazer o programa. Se vamos ficar se empanturrando aí, não vai sair programa. Aí, pronto. Agora quero ver falar de boca cheia. Meu objetivo é que vocês pagassem esse vale aí. A Sorvebon lá de Lajeado para o mundo, abacaxi francês, sorvete que vocês estão saboreando aí. Sorvete sabor de abacaxi mesclado com doce de abacaxi e suco de uva. É bom ou não é, como diria o Silvio Santos? Muito bom. E é diferente, é consistente, né? Ele tem uma textura muito boa. Tem sorvete muito ruim, sorvete muito aguado. Né? Muita gordura hidrogenada. Não, os caras são um espetáculo. Deixa eu mandar um abraço para a gurizada, lá todo mundo nos assiste, né? Alguns no Facebook, outros ao vivo na TV. Toda a nossa retaguarda vai ganhar aqui sorvetinho. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. O pessoal já mandou o alô aqui, ó. O Adilson, que é nosso fã de muitos anos. O Jaime Alessandro. O Anderson e o Clériston. Mandando um abraço pra gente aqui do programa e nos acompanhando. Tem algum espaço para zebra hoje, Rospide? Pode ir tomando sorvete e falando aí. Eu acho difícil. Boa noite. O Grêmio joga com todos os titulares. A exceção do Léo Moura, joga o Madison na lateral direita. Acho que o jogo também não vai ser aquela barbada assim que está se pensando, né? Até escutando algumas declarações lá de Goiás que estariam priorizando a Série B. Eu não acredito muito nisso. A gente sabe que... Não é discurso para daqui a pouco, tomou uma goleada. Não, é porque estão priorizando a Série B, não tem problema. E de certa forma, para a equipe, tira um pouco do peso, né, de já jogar contra o Grêmio, que hoje é tida como uma das melhores equipes que está atuando no país, e da obrigação de vencer, já que vem de derrota, vem de 2 derrotas, né? E a última para o Figueirense. Então, acho que tira um pouco do peso da equipe.
e de certa forma, já prepara o caminho aí para uma eventual tragédia, digamos assim. Que espetáculo, hein? Espetáculo, né? Bah. Dá vontade de repetir. Dá vontade de chamar intervalo comercial. Dá vontade de deixar o Rec fazendo ali a introdução, ler as escalações aí, Rec, mas a gente serve mais um pouco de cerveja. Não, pra ti vou te servir vinagre. Também é bom, também é bom. Ajuda a perder peso. Ajuda a perder peso. E controla também o sal e tal. Tô precisando. Espetáculo isso aqui, tio. Bom, sorvete bom. O nome já diz tudo, né? Exatamente. Lá de Lajeado para o mundo. Tá aí essa estratégia de colocar os titulares. Eu acho. Não dá chance pro azar. Não, e o seguinte, já pensar também em encaminhar a classificação nessa situação de primeiro jogo. Porque se fosse pensar em termos de poupar atletas, né, eu acho que essa manutenção ela é muito mais adequada dentro de casa. Né? Aproveitar o ambiente de casa, quem sabe já faz um resultado que lhe garanta uma certa vantagem, aí sim para o segundo jogo dentro de casa poder administrar de uma maneira melhor. Bom, você vê esse aproveitamento do Jael, por exemplo, esse revezamento praticamente que está havendo com o André também como salutar, até porque o Jael é o centroavante da Libertadores da América, né? Pelo menos para essa primeira fase. Eu tenho, assim, procurado fazer uma certa, não uma defesa, mas fazer esse recorte desse momento que o Jael tá vivendo esse ano. Acho que ele ainda paga um preço muito caro pelas atuações dele ano passado. Passou um tempo muito grande sem fazer gols, ficou sendo cobrado pela torcida, boa parte da imprensa, e até pegou uma pecha assim de ser um mau jogador. E, na verdade, esse ano, se a gente pegar esse recorte do Jael esse ano, esquecendo, digamos que fosse um exercício apenas de reflexão, o Jael esse ano ele foi muito importante. Muito importante. Né? E mostrou ser um jogador interessante. Com alguns recursos, coisa que não se via no passado. Só que eu acho que esse preconceito ficou... Mas não se via no passado, apesar dele ter sido fundamental na final da Libertadores. Não, e olha só, Maurício. E lá no Mundial também. Ele sempre também teve um pouco a torcida do Grêmio aceitava muito, tinha uma paciência muito grande com ele, porque ele é um jogador de muita entrega, muita força física. E ele faz a diferença, às vezes, mesmo com a carência técnica, como incomodando, ele tá lá, tá em cima, aquele gol que ele fez no Juventude, roubando a bola do pé do goleiro, incomodando, né? Uma trombada aqui, uma trombada ali, o passe que ele deu ano passado no Campeonato Brasileiro pro um gol do Grêmio contra o Curitiba, que ele deu um passe caído. Quer dizer, essas coisas são positivas e eu acho que ele ganhou com isso, né? E ganhou muito mais o Grêmio, que hoje tem a condição de ter um jogador de um nível melhor, que é o André, que ainda não está no seu melhor momento. Eu acho que tem que... Faz certo o Renato, porque veio de um jogo de muita intensidade contra o Atlético Paranaense, né? E o André vinha de uma parada, e o Jael está dando uma resposta boa. Eu acho que é uma boa opção. Bom, o Grêmio passando já estará entre os 8 melhores da competição e estará a 6 jogos de mais uma conquista que lhe dá a vaga na Libertadores da América e a liderança entre todos os times brasileiros em termos de conquistas na Copa do Brasil. Então, esta é outra conquista que pode ser memorável para o Grêmio. E tem um detalhe. Eu acho que a forma como o Grêmio está conduzindo o processo, que não é a questão de privilegiar uma ou outra competição, ele está dando a total importância a todas as competições. E, obviamente, vai chegar em determinado momento que vai ter que guinar para um lado ou guinar para o outro, né? Mas vejo o Grêmio, assim, com foco nas 3 competições, não está abrindo mão de nenhuma e, obviamente, vai estar usando seu plantel, porque, diferente do ano passado, hoje eu vejo o plantel do Grêmio um pouco mais encorpado. Eu acho que aqueles ditos suplentes são hoje suplentes com mais estofo. Alisson, Cícero... Jael. Já te dá uma segurança. Madison, Paulo Miranda. Na função do Jael, tu tem até o Brocador para ser um reserva do reserva. A gente tá com o Michel, sem falar no Michel. Jailson. Sem falar no Michel, que foi um dos melhores jogadores do ano passado. Então, eu acho que o Grêmio incorporou também nesse sentido. Tá maduro enquanto equipe, enquanto formação. Né? Claro que
A gente ainda, comparando o futebol brasileiro com o futebol europeu, a gente está muito distante, né? Basta a gente olhar esses jogos aí de final de Champions, aí a gente até depois olhar uma Série B, olhar um outro Dá uma jogo. depressão, né? O cara fica um pouquinho, né, pensando quando que a gente pode chegar lá. Mas, de qualquer forma, a gente já vê também uma evolução no futebol brasileiro. As equipes estão mais táticas, há um entendimento melhor do jogo e, sobretudo, os dirigentes também estão começando a entender que não só uma equipe é fundamental, mas um grupo é fundamental para um trabalho vencedor. E a questão da continuidade na manutenção de treinadores. Eu acho que também isso é um processo que está evoluindo. Na nossa live no Facebook... A cultura também tem um aí que toma vinagre todo dia, que é bom pro colesterol. Mas aqui, ó, vamos lá. Vou ler alguns recados dos telespectadores. O Paulo Ricardo que tá comentando aqui, ó. Eu tomo todo dia um golinho de vinagre. Às vezes ele é meio ácido nas manifestações. Eu tenho uma frase que eu brinco sempre quando o cara tá meio azedo de manhã. Pô, tomou café com vinagre e tal. O Silvano Amauri, que nos assiste de Florianópolis, diz que toma 30 ml de vinagre de manhã todos os dias para baixar o colesterol. Não, 30 ml já é isso aqui. Não, 30 ml é isso aqui. Não, tá louco? Claro. 300 ml é um copo cheio, esse copo de água que tá aparecendo aí na frente. 30 ml é 10% desse copo. Olha aí. Ah, não, isso aqui é 20 centímetros. Tá confundindo as medidas. 10% do que tu tá tomando de água. Aqui tem 300 ml é um pouco mais. E o vinagre com mel faz bem também. Vinagre com mel, o gargarejo com vinagre com mel, ele ajuda a limpar as cordas vocais. Olha que já servimos sorvete bom aqui para toda a gurizada aqui da O Chuchuzinho tava querendo dominar o pote. Não, o Chuchuzinho queria comer no pote aí, não é? Não dá. Isso aí é muita sede, sabe o que é? Essas noites, essas coisas. Assim. É muito bom, Chuchuzinho, mas vai no mercado ali, compra, passa lá no Zafra que tá tudo certo. E o tem que fazer uma parceria com o Cristiano ali. No ofertão também pode ser, por que não? O Joaquim Becker tá mandando a seguinte mensagem, ó. Boa noite a todos da bancada. Segundo dia que acompanho o Cadeira Cativa. Sou colorado, mas o Grêmio ganha fácil do Goiás. Quem diz o contrário é só para se prevenir se der zebra. Olha que o Facebook é uma coqueluche. Vá falando pros amigos aí, compartilhe e tal, que todos os dias aumenta a audiência. Todos os dias, desde que começou a transmitir pelo Facebook. Esse cidadão é o segundo dia. Segundo dia que assiste. O Décio Vieira Moreira tá dizendo aqui, ó, Rospide, mestre da análise no futebol, mandando um abraço. Um abraço, Décio. Muito obrigado. E o Mário Goulart tá perguntando de uma promoção que é realizada pela casa, envolvendo o Espetoflex, mas essa é com a turma do Conexão. Daqui a pouco no intervalo tem todos os detalhes aí. Já está toda a turma tomando sorvete aí? É isso aí, seu Luiz. As divisões de base, você disse aí, o Grêmio está com um time mais encorpado, um grupo mais encorpado. Não são sacrificadas a partir deste momento? Ou é um processo transitório necessário para quem já está avançado nas fases? O Grêmio está avançado. Não dá tempo de colocar muita gurizada, né? Assim, Rec, eu sempre tive a ideia de que formar... Eu acho que tem que ser por decreto 6 no banco de reservas. Quando é 11, 6 tem que ser por decreto. Tem que ser tipo o Santos. Mas o Grêmio, tradicionalmente, não só o Grêmio quanto o Inter, tem, se olhar os plantéis como um todo, deve ter pelo menos 10 a 12 jogadores oriundos das categorias de base dentro todos os jogos do plantel. Tem que ter 6. Não, bom, mas daí... Decreto. Não, o Santos é mais ou menos assim. Mas é isso. O Santos é mais... E aliás, que jogo do Santos ontem, né? Eu achei que o Santos é uma equipe que tem muito evoluído. E sem o Sacha, hein? E uns garotos ali que realmente eu acho que podem... O Rodrigo, aquele com Y. Muito bom jogador. E o comentário é que ainda o bom mesmo está na base ainda. Que nem se falava que o bom não é esse, o bom é o outro. Ainda diz que o melhor ainda está no Sub-17. O Inter tem um indicativo de que haverá 2 acréscimos no segundo semestre, já com idade para acrescentar 20 anos, do José Aldo, esse, não sei se você conhece, lá do Palmeiras, e o tal do Sarrafiori. Eu digo tal, sabe por quê? Se fala tanto, que o coitado já vai chegar aqui com o nome surrado. Porque ele vem como esperança, ele vem como destaque, ele vem como cisânia do Internacional com o Huracan. Muitos já dizem, não, o Sarrafiori vai ser o substituto do Alessandro, que é peso maior. Agora, nem o doutor Solano aí, que é o rei da aposentadoria, quis aposentar tantas vezes o D'Alessandro.
Mas assim, é que a base, é como eu estava te falando, os clubes formam. Mas quem vai promover o atleta, quem vai acabar fazendo, é o profissional. As categorias de base todos os anos vão formar jogadores. Porém, nem todos esses jogadores vão ter um aproveitamento adequado, digamos, dentro do clube. Mas são jogadores de mercado. Então, até dentro de um trabalho de projeção, às vezes você tem 3 ou 4 tipos de jogadores. Jogador de alto nível, que é para mercado internacional e para jogar no clube. Jogador para jogar no clube e mercado interno. E jogador de uma terceira linha, que seria para empréstimo, coisa e tal. Quer dizer, o clube acaba nem usando mais esse jogador. Então, esse momento do Grêmio é propício para quê? Fortalecer a equipe de transição com jogadores pontuais para que se faça um trabalho já pensando numa reposição para o ano que vem. E para o ano que vem mesmo, entendeu? Mas por quê? Porque é mais barato você trazer um jogador para a equipe de transição do que para a equipe principal. Desde que não seja esse Arthur aí do Ceará, que custa 4 milhões. E o Inter viveu uma época esse processo também. Trouxe vários jogadores. Só que aí. Misturar, mas a quantidade, aí trabalhou na quantidade. Entendeu? Tinha jogador de 28 anos na transição, 29 anos. Aí não é transição. O time de transição... É um sub-23 tem que ser, né? Tem que ser um sub-23. Quando muito um ou outro acima da idade, mas que tem algum potencial, ou a recuperação de algum jogador, não dá para ter 50 jogadores. O que deu no noticiário? O Grêmio estaria contratando o Xandão, zagueiro? Não, um telespectador até passou mensagem aqui de que o Xandão seria um zagueiro que pode interessar o Grêmio. Ele pergunta sobre isso, mas... Não sei, acho que Xandão não é o artigo, né? Se é o que eu estou me lembrando, é o que jogou no São Paulo? Esse mesmo. Ele mesmo. Não gostava dele no São Paulo. Eu até vou buscar. Aliás, esse Paulo Miranda também nunca me chamou a atenção. Daqui a pouco, tá aqui esse do Everton Alemão aí, do São José. O Xandão... Prontinho para jogar no time B do Grêmio, na transição, ou ficar até na reserva do time principal. O Xandão tem 30 anos já. Passou por Guarani, Atlético Paranaense, Desportivo Brasil... Fluminense, Barueri de novo, ou Barueri, São Paulo, Sporting, aí passou pelo futebol internacional, está no Bruges, da Bélgica. Eu acho, às vezes, complicado trazer um jogador nesse perfil. Né? O Jeromel é uma exceção, né? Às vezes... O Kahneman veio do Atlas. Às vezes é certo, mas pensando o Grêmio já como projeto, eu não sei, acho meio... inadequado. Bom, o projeto do Internacional, que é também de contratar bastante e tudo mais, contratou bastante jogadores da beirada, contratou vários laterais direitos. E o Zeca, você que trabalhou muito tempo em São Paulo e viu esse menino começar no futebol, o que você diz a respeito do Zeca? Ele é mais destro, é mais canhoto? Olha, ele às vezes a gente até confunde, porque é um jogador ambidestro mesmo, ele tem muita facilidade. Atua melhor pela esquerda, mas também joga na direita. Então, realmente, eu acho que foi uma contratação de muita qualidade. Eu acho que nesse ponto aí demorou, mas chegou. Né? Chegou um jogador que pode dar um estofo maior para a equipe do Inter. Mas acho que o Inter está vivendo apenas um momento de muita... instabilidade no que diz respeito às convicções, porque deveria dar mais apoio ao Odair, a direção deveria se expor um pouquinho mais, dando mais apoio ao técnico. Eu sinto que às vezes a equipe está instável, o jogo, mesmo jogando bem contra o Palmeiras, que não foi um jogo de todo ruim, a equipe sente a instabilidade do momento do jogo e não se recupera. Então eu acho que falta um pouquinho mais de confiança e segurança interna ali para a equipe do Inter deslanchar. Tem muitas mensagens aqui, Rec. Eu vou registrar alguns dos nossos telespectadores. O Teobaldo Mesquita, assim, enquanto a gente disse que algum espectador... Teobaldo Mesquita não é do Paraná? Eu até vou confirmar a cidade dele aqui, mas ele está mandando aqui, ó. Eu não perco um programa. Abraço a todos. Você me acompanha desde que eu comecei a carreira, acho. O Antônio... Nome familiar, assim. Daqui a pouco ele vai com certeza participar, já tirando essa dúvida aí. O Antônio Becker está dizendo que acabou perdendo o sinal digital, não conseguiu mais colocar na TV e agora assiste todas as noites pelo Facebook. A Nilza dos Santos Percival, também conhecida como Senhora Minha Avó, está registrando a audiência, está assistindo aqui e diz que gostou porque além do esporte tem novidades, tem o sorvete, tem
o vinagre. Ela me mandou aqui uma outra mensagem, diz, apesar do meu neto e tudo não vir me visitar, eu estou vendo o programa. Estou devendo uma visita mesmo. Vai visitar. É fake essa mensagem aí, mas eu estou devendo mesmo. Em breve a gente vai lá. Viu como a gente pega esses ratão? A avó, quando manda esse tipo de recado pro programa, é porque abandonou. Ela pobre da avó. A avó. E mora perto, a avó. Sedenta por uma visita, tem que ligar a televisão para ver onde anda o neto. Ela manda recado, mas a minha avó é moderna, tem 70 e alguns, não vamos revelar a idade, né? Mas ela é moderna, ela usa o WhatsApp, falo com ela no WhatsApp todo dia e pelo Facebook. Isso aí. Tudo tecnologia. Economia de grana para não gastar também com a ligação. E muito mais amigos, né? O Carlos Burlamarque está perguntando se é quente ou se é fake que o Barcelona pode não exercer o direito de compra do Arthur em julho. Perderia os 4 milhões de euros. Isso é real? Bom, essa possibilidade contratualmente existe. O Barcelona adquiriu a preferência na aquisição do Arthur, pagando 4 milhões de euros por isso. Legalmente existe, o Mundo Deportivo, que é o jornal da Espanha, divulgou essa possibilidade. Que, olha, o Barcelona pode abrir mão de exercer o direito de compra do Arthur. Contratualmente pode, mas é um tanto quanto improvável. Agora, fizeram tanta onda, tiraram foto, parecia uma convicção extraordinária. Né? Mas vocês não lembram que vão doar 4 milhões de euros pro Grêmio? Mas no jogo contra o Avenida, o Arthur fez um gol e saiu uma notícia na Espanha que teriam pago pouco pelo Arthur, quer dizer, então daí... Depende depende do momento. Do humor de quem vai fazer a notícia. Não existe, né? É uma situação que... Eu duvido que os caras iam antecipar, né? 4 milhões de euros e aí chega em julho e desistem. Agora, ou daqui a pouco, Rec, pode ser um outro lado. Se fala na saída do Iniesta. E o Arthur, alguns dizem, não, vai para a vaga dele. O Grêmio já disse, não, ele só sai no fim do ano. Daqui a pouco o Barcelona diz, ele não pode vir no meio do ano, então eu vou investir em um substituto para o Iniesta e não trago mais o Arthur. Daqui a pouco é jogada para forçar a liberação antes. Pois é, isso eu não descarto. E até pensei um pouco a respeito disso também. Só que o presidente Romildo nunca deu o negócio como fechado. Se vira, se confirmar, o Grêmio está partindo para a estabilidade econômica e tudo mais, papapá. Nunca deu o negócio como fechado. Porque eles deram, eu chamo de arras, eles deram um dinheiro de antecipação, uma promessa de compra e venda. Claro. Não, e seria um dinheiro a fundo perdido, mas... É um sinal que se chama. Exatamente. Mas eu acho que passa também, talvez, um pouco pela essa possibilidade do Arthur ser convocado para a seleção brasileira. Não sei, ainda, vendo aí essas atuações dos demais concorrentes, acho difícil, mas ele sendo convocado, eu acho que com certeza exerceriam a opção de compra. Você acha que pela onda de não ser convocado, será que eles querem pressionar o Tite para convocar? Não sei, não, eu só tô... Daqui a pouco eles investiram 4 milhões porque ele pode ir para a Copa. Porque a convocação... Você pode trabalhar com o Tite lá no Corinthians? Trabalhamos. Trabalhei, assim, era um trabalho indireto, mas a gente tinha contato, sim. De vez em quando ele te pedia um desses guris? Mais com o Kleber Xavier, né? Porque o processo era sempre... Eu, como superintendente da base, fazia ligação. Essa base que hoje está o Corinthians ali, que é principalmente os garotos 98, 97, 98 e 96... Essa base foi toda montada lá com a gente. O Pedrinho, esse é bom, né? O Pedrinho, eu tive a felicidade de participar da avaliação do Pedrinho. O Pedrinho, ele era do Vitória da Bahia e foi dispensado pelo tamanho. Foi ao Palmeiras e também não teve oportunidade, muito em função, porque era um jogador realmente muito pequeno. Pela uma amizade que a gente tinha lá em São Paulo, o empresário dele me levou o menino. Chegamos, sentamos, conheci o garoto. Eu digo, olha, garoto, vou lhe dizer, hein, tem que jogar muito, porque você é muito pequeno. Realmente ele era um menino muito franzino. Mas o menino, em 5 minutos, Rec, o que a gente costuma dizer, não precisou mais de 5 minutos, foi aprovado e hoje é esse... Eu vou te dizer que aí futuramente vai ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro. Sabe, tem muita gente aí contestando
o Alisson nos últimos dias pela quantidade de gols que ele tomou. Puxa vida, mas um goleiro que chega entre os 4 melhores da Champions, com a Roma... Não, e ontem, ele deve ter feito ontem o jogo, aquela zaga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, e outra, não passaram todos os jogos da Roma ao vivo para a gente fazer uma avaliação. Eu não tenho procuração para defender o Alisson, nem uma vez torci ele aqui quando ele estava no ostracismo internacional, né, que é até a pedido do procurador e tudo mais, mas eu nunca me aproximei tanto, até sou mais próximo do Muriel. Encontrei no casamento do filho do Valdomiro, trocamos umas ideias, o Muriel muito simpático, já estava dispensado do Internacional. Estava feliz da vida que ia poder, né, fazer a sua vida fora dessa pressão danada que tinha no Beira-Rio. Mas o Alisson, no Inter, ele foi espetacular, na seleção brasileira, muito bom goleiro. E no campeonato italiano ele está indo muito bem. Está indo muito bem, a ponto de falar em 200 milhões de reais. E jogando com os pés, né, como se requer. Na cotação atual, muito mais ainda. Pois 200 milhões de reais. Pois é. Então, o pessoal vê um jogo que outro, ou... depreende que foi uma falha, ou para ele é falha, para o outro não é, e já... mas o Marcelo Groi um mandou aqui, Marcelo Groi e o Cássio não ficam devendo nada pro Alisson. Tá bem, mas um é titular e os outros 2 são reservas. São 3 o Arthur, de repente, não fica devendo nada para um meio-campista, mas o Tite, de repente, nem vai levar para a Copa. Tem que jogar, né? Não, pode ser que não leve nem para a Copa. Aí vai para o outro lado da medalha. Aí eu admito até que o Arthur é um menininho, né? E às vezes o técnico quer levar um mais experimentado. E isso aí... surgiu há relativamente pouco tempo. Não, mas isso acontece, isso pesa. A própria relação anterior que o treinador possa ter tido com algum jogador, isso vai pesar. Conhecimento que o treinador tem do atleta dentro do vestiário, como é que ele é no grupo, isso vai pesar. Tem alguns registros aqui interessantes. O Antônio Carvalho está dizendo que está assistindo em Joinville o programa, um abraço para ele. O Teobaldo Mesquita confirma, diz que desde 1975 estava acompanhando o REC na Guaíba. 75 não, 85. Ele colocou 75. Ele errou por uma década. O Teobaldo, um abraço para todos os parentes aí, amigos. Não, estou brincando. Mas se ele me acompanha desde que eu estou na Guaíba, desde 85. Desde que eu estive na Guaíba, né? 85. O Edu de Gravataí diz que assiste todas as noites o programa com a mãe dele e pergunta se você... Lá quem entende é a mãe dele de futebol. Quem entende é a mãe. E ele pergunta, Rec, você não acha que já é hora do Roberto Melo deixar o Inter? O que você acha do trabalho dele? Como é o nome dele? É o Edu de Gravataí. Edu, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei que pacto o Roberto Melo tem com o presidente Marcelo Medeiros. Eu entro contigo, saio contigo, aconteça o que acontecer, mas eu sou contra pacto. Sabe por quê? Quando o Abel Braga foi campeão do mundo em 2006 e começou 2007, iniciou aquela onda, tem que fazer 2 anos, ninguém na imprensa é mais amigo do Abel do que eu, ninguém. E ele me adotou como amigo e eu o adotei como amigo. Não tem problema nenhum e não deixo de criticá-lo, e é por isso que a amizade é sadia, né? Não sou daqueles que ficam ligando toda hora para dizer que falo com pessoa importante ou que sou importante para falar com o Abel. Eu troco ideias quando acho interessante e tudo mais. Tá? Mando os cumprimentos às vezes até me esqueço, porque é uma relação profissional acima de tudo. Mas eu fui contra aqui, terminantemente contra. Mas o que querem fazer 2 anos de contrato com essa instabilidade que é o futebol? E não é esse tipo de contrato que o Renato faz, né? Os técnicos não fazem esse tipo de contrato, que sai e paga só o mês trabalhado, né? Não. Eles já ganham uma fortuna. E olha o que faz o Luxemburgo. O Luxemburgo faz os times de escravos, os clubes de escravos. E não está nem aí. É sem dó nem piedade. Chegou aqui no Grêmio, o Grêmio estava precisando fazer economia e tal. Deixou o presidente Fábio Koff sem ter outra condição, a não ser fazer 2 anos de contrato. Porque foi promessa. Não, o grito da torcida e a promessa de campanha para ganhar a eleição do Odoni. Né? E aí o Vanderlei durou o quê? 5, 6 meses? Né? E agora no esporte é a mesma coisa. Não sei que acerto ele fez lá. E olha, e tem um fã-clube bem significativo, o Vanderlei Luxemburgo. Tem muita gente querendo trocar o Odair pelo Vanderlei. E eu quero saber a tua opinião sobre o Odair. Eu
prezo pela continuidade nesse momento. Vocês foram concorrentes ainda. Ele nunca foi técnico, né? Não, ele sempre foi na auxiliar. Verdade, assim, o Odair, ele é mais novo, né? Ele é de uma geração mais nova de treinadores. Apesar da pouca idade, eu sou de uma geração um pouco mais... Não, ele está estreando no Inter. Sim, exatamente. Ele não treinou nas divisões de base. A gente... Não, mas ele foi auxiliar em condições, mas ele começou depois desse trabalho de auxiliar. Sou auxiliar. contemporâneo do Lisca, do Julinho, do... O Lisca sempre foi Rogério Zimmermann. Ele está assistindo para deixar ele bravo. Sempre foi doidinho assim, né? Lisca... Não, Lisca é gente boa. É um Lisca, é um louco do bem. E ele é desse jeito, não adianta. E trabalha bem. O importante é que o cara trabalha bem. Agora, claro que às vezes... Vai pegar um dinheiro do Paraná, hein? E eu acho que ele fez bons trabalhos, entendeu? Agora, claro, às vezes alguns problemas acontecem. Mas o Odair, em relação ao Odair e Luxemburgo, com todo respeito à trajetória do Luxemburgo, Rec, eu acho que ele... deveria, na minha opinião, né? Óbvio que o Luxemburgo tem uma história, mas eu acho que ele acrescentaria muito mais para o futebol brasileiro se ele se tornasse um manager. Né? Mas ele já é um manager quando ele já faz de tudo. Ele faz de tudo. Mas que ele assumisse isso aí, entendeu? Verdadeiro. Até chamar Manicure se precisar, ele chama também. Essa história essa história eu conheço, hein? Vai. Essa história eu já contei aí. Manicure era só como é que é? Uma senha. Que barbaridade. Olha aqui, Rex. Para fugir do assunto da manicure. Uma dessas, o Luxemburgo está nos assistindo, ó. Beijo, Luxemburgo. Para fugir do assunto do projeto aí do professor Luxemburgo, o Décio Vieira Moreira está perguntando aqui, ó, com o Douglas voltando. O Chuchuzinho já se assanhou. Já vai querer chamar manicure também. Já quer. Calma, Chuchuzinho. Já está no terceiro cartão amarelo da 8ª série. Chuchuzinho, é para dividir com o pessoal o sorvete aí da Sorbebon, tá? Não. Ó, olha aqui. O Décio Vieira Moreira está perguntando, o Douglas voltando bem. Tá certo que vai demorar, vai ficar no banco e tal no início. Mas e depois, se ele voltar, onde que ele entra nesse time? No lugar do que for vendido. Simples assim. Se vender o Arthur só. Aí puxa o Ramiro, adapta o Luan e coloca o Douglas de pifador. O Douglas bem, eu acho que ele tem lugar em qualquer clube. A questão é exatamente essa, de momento. Será que ele vai conseguir voltar com aquela condição que ele tinha, né? Está muito tempo parado. Né? Mas eu acho que ele vai acrescentar. Se voltar bem, talvez não no primeiro momento seja titular, mas depois ele acrescenta. Bom, o Grêmio já está jogando no Serra Dourada. Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Everton e Jael. Na verdade aqui, Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton e Jael. Fui pelo papel, mas eu tenho quase certeza que eu vi a escalação do Maicon. No Inter, Colorado apresentou oficialmente o lateral Zeca, rescisão contratual do jogador junto ao Santos apareceu no BID, agora precisa ter seu contrato registrado pelo Internacional para poder atuar. E aí quando eu disse, é jovem, vai chegar, não vai ter problema de não atuar há 5 meses, não estou dizendo que ele deva começar o jogo, mas na situação que está o Internacional, concentrar, eu não vejo como nenhuma aberração, já está pagando o jogador, pronto. O atacante Luca, esse sim, foi registrado no BID como atleta do Colorado. Assim estará à disposição de Odair Hellmann para a partida de domingo, 7 da noite, contra o Cruzeiro no Beira-Rio. Para não ficar dúvida, Rec. O Maicon está jogando. Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro, Luan, Everton e Jael. Eu botei na cabeça, só tinha um Madison de mudança, então com o Maicon. Libertadores da América, Tucumã e The Strongest já estão jogando. Também Real Garcilasso e Nacional, Nacional e Real Garcilasso. E às 9h45 tem Boca e Palmeiras, Monagas e Defensor. Se o Monagas ganhar, já vai classificar Grêmio e Cerro meio que automático, né? Aí pode dar empatite até o final e deu. Santa Fé e Flamengo também 9h45, jogo importante para o Flamengo. Copa do Brasil, além do jogo do Grêmio, já estão jogando. Poderia ser o Internacional aqui no Beira-Rio com casa cheia, né? Vitória e Corinthians também. Às 7h30 da noite começou o jogo, só para irritar o Eduardo Fritz, famoso sopa de granada. Poderia ser o Inter. E
tu nem estaria aqui, estaria lá no Beira-Rio. Casa cheia, tudo mais. Ficam fazendo crise lá no Colorado. A culpa é da crise. Internacional. Depois os caras ficam nervosos dentro de campo. Liga dos Campeões hoje, Bayern 1, Real Madrid 2. Informação do nosso colega o Jorge Nicola, dos canais ESPN, também da Rádio Bandeirantes. Jadson está sendo sondado por Grêmio, Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Os 4 têm interesse no jogador, que tem contrato até o final do ano. O Jadson meio-campista? O Jadson meio-campista. Então o Grêmio já está preparando a saída do Luan. Mas e o Maestro Pifador? Também tem o Maestro Pifador. Não sei se o Grêmio não faria aí um contrato, um plano de carreira maior para o Luan aí, não. Tem uma especulação de que vai renovar por mais 3 anos. Eu acho que... Mas isso não é garantia de nada, né? Não é, mas de certa forma é uma visão um pouco diferente também, né, Rec? Porque, um crescimento espetacular. Porque o atleta, a gente vê a estabilidade que o atleta na Europa tem graças a contratos mais longevos que garantem uma segurança para o atleta poder trabalhar com tranquilidade. E o Grêmio está agindo assim. Fez com o Arthur, fez... Talvez com o Everton ocorra a mesma coisa e agora eu acho que com o Luan vai fazer também. Quantos por cento investe o Corinthians nas divisões de base? Na época que eu trabalhava lá, chegava a quase 20 milhões por ano. 20 milhões por ano, 2 milhões por mês. Mas na verdade... Arrecada 400 milhões, que dá 5%? É em torno disso aí. 5%. Se o que é investido na base fosse realmente visto como investimento e não como despesa, porque o grande problema do futebol é entender a categoria de base como despesa, né? Porque a quantidade de jogadores que foram vendidos, se isso revertesse para as categorias de base, um percentual, digamos, 20% da venda do Matheus Cassini, que na época foi vendido por 5 milhões de euros, nem jogou no profissional do Corinthians. Se pegasse 10% e colocasse para a base para se reinvestir, se tornaria autossustentável. O problema é que o clube sempre tem uma gerência única. Onde é que treina o Corinthians em São Paulo? Nas categorias de base tem um CT ao lado, agora está pronto o CT, que é ao lado do CT do profissional. Esse aí não está penhorado. Não, esse não. Corinthians, que aliás está devendo 1 milhão em direitos de imagem para o Tite. Saiu no balanço agora a dívida ali. Pagaram cerca de 20 mil, parece, ou 30 mil ano passado e ainda devem 980 mil. Oi? 30 milhões. Não, mil reais. Pagaram quanto ano passado? Pagaram 30 ou 40 mil. Pagaram um valor... Merreca, irrisório. Para tomar um cafezinho. E ainda devem cerca de 980 mil reais, quase 1 milhão. O Tite ganha 2 milhões cada comercial. Não me faz te pegar nojo com essas merrecas aí. Já voltamos. Estamos discutindo. Pode tomar teu sorvete Opa, bom. sorvete bom. O senhor chegou atrasado. De abacaxi. O que era teu estava guardado. Abacaxi francês. Abacaxi francês. Sorvete sabor abacaxi mesclado com doce de abacaxi e suco de uva. Melhor sorvete. Te mete. Melhor sorvete. Tem que fazer biquinho, pô. É francês. Tem que fazer biquinho pra tomar. É boa essa aí, Maurício. Boa. 0-0 o Grêmio, né? 12 minutos de bola, Raul. O Grêmio vai meio que encaminhar hoje a classificação. Não acredito que não ganhe pelo menos com uma diferença mínima. E se empatar lá, também encaminha a classificação. Tá? Não, encaminha. Se empatar lá... E ainda mais que não tem aquele saldo qualificado. Se empatar de 0-0... E está encarando o jogo com o devido respeito. Né? Exatamente. Entendeu? Com a devida importância, não colocou a sua força máxima no momento. E eu acho que esse é o principal. Sabe que esse programa aqui é um programa nojento? É um programa nojento. Tem uma mania de bem informar. Que a gente pergunta, a gente debate, a gente quebra o pau. Às vezes demais até. Às vezes literalmente. Às vezes dá confusão com os nossos amigos, vou fazer o quê? Mas aquele abraço para os dois aí, uma brincadeira idiota que eu fiz aqui, mas o Guerra disse aqui nesse programa que o Grêmio até a Copa do Mundo dificilmente iria poupar alguém.
E ontem me induziram a pensar que o Grêmio pudesse colocar até um time B. Goiás, da Série B, né, quase caindo para C, né, um time pobre, com problemas. Tá? O Grêmio vem aqui, moe eles aqui depois. Eu disse, mas será que o Grêmio ia arriscar tanto? Não é o perfil desse Grêmio. Aquele Grêmio que escalava o time C, D, o Conrado na lateral, o PP na meia cancha lá contra o Sport, aquilo ali passou, né? O Batista de centroavante, aquilo ali passou. Queria fazer um terceiro time, um segundo time na marra, não existe, mesclando e tal. Como fez no início do Campeonato Gaúcho aqui, ferraram o coitado do treinador, né? Aliás, com a participação direta do Renato, né? Porque a gente só fala da parte boa. Quem escalava o time era o Renato. Eu já dei essa informação à época, do Bueno. Ele escalava o time, era o Renato que escalava o time. Facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Nelson Couto está perguntando se tem mimo para os telespectadores, porque todo mundo que chega ganha mimo. Diz pro Nelson que o que é dele está guardado. Não, mas e é geladinho, Tá, mas eu quero... não vai ter sorteio de bateria esse ano, é isso? Ah, tu quer bateria também? Hoje nós trouxemos até vinagre. E apresentamos os benefícios do primeiro vinagre de caldo de cana do Brasil. Natural e orgânico. Tem gente que tá falando aqui que de bom princípio, se não me engano. Podia usar o vinagre para fazer a conserva do ovo de codorna, porque estavam falando em ovo de codorna e pé sujo na Grenal. Hoje não, foi ontem. O pessoal tá ligado. E aí, um assunto que nunca surgiu, é a primeira vez que nós vamos comentar sobre isso na história do Cadeira Cativa. O Edu de Gravataí tá mandando a seguinte mensagem, só vou ler o início, não preciso nem abrir o resto, ele manda aqui, ó. Se for do Serras e do Bolanhos, não é. Eu vou sair do programa. Não é. Um dia eu já saí daqui. Não é essa, é outra novela que repete a toda... Vou botar um papagaio aqui no meu lugar. Outra novela que repete a todo ano, o Edu de Gravataí pergunta, Rec, dizem que o Nilmar tá recuperado, o que tu acha dele no grupo do Inter? Não, mas vamos pensar. O Roberto Melo, que é o nosso já vai começar vice. Debochando do teu vice. Não, eu não vou debochar de ninguém, até porque não é... O homem contratou um jogador de seleção, melhor lateral direito do Brasil, Zeca. Contratou o Luca, que foi goleador junto com o Potker na Ponte Preta, fizeram 80% dos gols. Vice-campeão paulista com a existiu os... Jogava muito quando atuava. Existiu os Galácticos do Real Madrid, que foram contratados, jogadores sensacionais e não conseguiram formar uma equipe. O Grêmio Show. Aliás, mas o Grêmio Show acabou dominando, né? Sim, mas o Grêmio Show ganhou 6 títulos estaduais. Mas no final foi para a segunda divisão. Não, mas aí já era um outro processo ali, 92, já era outro time, né? Já tinha desmanchado. Isso. Mas eu lembro bem porque foi o começo da minha vida futebolística e ali a gente não estava muito bem naquela época, né? Mas lembrando só, o Flamengo também fez o ataque dos sonhos. Também fracassou, sucumbiu. Eu acho que o futebol, o Rospide está aqui, é um profissional da área, é um técnico da área, eu sou um amador, mas pelo que eu entendo, dentro do meu amadorismo, é necessário um conceito. A partir de um conceito você monta um sistema, a partir do sistema você cria a mecânica e as peças vão se encaixar conforme esse conceito e esse sistema, para criar essa mecânica. Quando você tem essa mecânica, acontece aquilo que a gente fala nos times consolidados, que é o seguinte, você troca, Rospide, uma peça por outra e o sistema continua fluindo. Mesmo que aquele jogador que entrou tenha menos capacidade técnica do que o antecessor que saiu. De tudo isso que eu estou falando, o nosso contratacionismo, que é a cultura que está imperando no Inter, o Inter tem 40 jogadores contratados aí na gestão Medeiros, fora a questão, os da base, né, que aquela lista, Vinícius Bala, Winson, que foi um rapaz de 23 anos trazido do Igrejinha. O Winson é um rapaz que foi trazido do Igrejinha, um zagueiro. Tá aí, tá disponível no YouTube para vocês verem as imagens do promissor Winson. Mas teve custo, teve alguma coisa? Não, você manter jogadores com contrato de nível de internacional com contrato de 2, 3 anos é sempre complicado. Enfim, esse contratacionismo que nós temos dentro do Beira-Rio, a esmo. Qual é o outro Bala, como é? Não, Vinícius Bala. Vinícius Bala, jogador sensacional, veio do Sport Recife e hoje está emprestado pro, acho que Deportivo Brasil, tu me socorre aí. Mas o Vinícius Bala é outro jogador
sabe? E nós temos uma leva... Mas é uma negociação múltipla. Sim, mas essas negociações, elas têm que ter um critério. Tá e no não Desportivo Brasil. Isso, viu? Eu não estou tão mal informado. Mas então, esse bala não estava nas minhas contas. O Desportivo é um clube do Shandong, da China, né? Que era um clube do independente, que foi vendido para o Shandong. Hoje é uma equipe... Esse Deportivo Brasil, bom, vamos pular. Mas enfim, ele é daquela leva do Rentistas S.A. do Uruguai, esses times aí. Mas enfim, entrando nesse âmbito, Central assim... lá do empresário mais antigo do Brasil, aí, o Juan Figuer. Central espanhol. Clube exportador. É um clube exportador. É um clube exportador. Pois mas tudo bem, está desempenhando sua profissão, não tem nada nem contra o Melo, nem contra ninguém, não é pessoal. Eu só acho que dentro dessa cultura que nós estamos desobedecendo um princípio básico da administração, que é eficiência e economicidade. O Internacional é tão ineficiente que gastou, na média, o ano passado, 20 vezes mais do que os seus rivais. Do que o América, que foi o campeão, gastou 5 vezes mais. E não conseguimos dar pro cheiro no G4 da Série B. Agora, esse ano... Não, foi segundo, como é que não deu pro cheiro? Gastando 20 vezes mais. Não, se tem uma loja de bateria, se tem uma loja de bateria do teu lado que vende mais que tu e gasta 20 vezes menos, o que acontece com o gerente da tua loja de bateria? O que tu faria? Eu contrato mais uns 20 gerentes. O Internacional não contrata mais 20 jogadores. Se tu é o Melo, tu contrata mais 30 vendedores. Até resolver. Gente, não é isso. Nós temos que ser realistas com a coisa. Como é que é? Não deu pro cheiro. Como não deu pro cheiro? Foi vice, não deu pro cheiro. Não, mas tu gastou 20 vezes mais, Rec. Bom. Não, só um pouquinho. 20 vezes mais, né? Não 20 vezes mais, mas pelo menos queria sobrar. Queria sobrar. Eu sobrei no gasto, por que eu não sobrei no futebol? O Inter tivesse sido campeão da Série B, hoje estaria jogando com o Corinthians. Exatamente. Tá. Bom, tu tem uma série de benesses que tu teria, mas, enfim, isso é desempenho esportivo, também é outra coisa, sabe? Mas o que eu tô levantando é o nosso conceito internacional, absolutamente. Sabe qual é o conceito do internacional? O Rospide vai me dizer assim, não, olha, historicamente o Internacional é um time que joga com posse de bola, um futebol acadêmico e aquelas coisas que a gente já ouviu. Nós abandonamos totalmente isso aí. Hoje em dia nós estamos tentando recuperar alguma coisa de modo desordenado, sem estrutura de vestiário, porque se eu contratar o Rospide, que é um profissional que já está há muito tempo na área, mas se eu te deixar mesmo um homem experiente, sozinho no vestiário, para lidar com o vestiário do Inter, que tu sabes, todo mundo do futebol gaúcho sabe que é um vestiário complicado, se tu tiver sozinho para bater com eles de frente, na primeira dificuldade, na primeira sequência de derrotas que tu tiver, tá ferrado, meu amigo. Eu vou te expor e vai dar errado o teu trabalho, tu não vai ter sequência de trabalho e não vai conseguir colocar tuas ideias em prática. Mas tem um ponto importante que tu colocou, Ricardo, que é a questão desse modelo, esse padrão, que se em determinado momento aí desses últimos anos se perdeu, né? E que é difícil construir. São poucas equipes que conseguem manter, porque a gente vive no Brasil a cultura do treinadorismo. Essa é a realidade. Sim, perfeito. Né? A gente lembra do Inter do Minelli, do São Paulo do Tele, do Grêmio do Filipão. Grêmio do Espinosa. Do Espinosa. De vez em quando eu faço e aí assim. E aí o Grêmio do Espinosa, o Grêmio do Tite, o Grêmio do Mano. Mas o que eu quero te dizer? Que é um eletrocardiograma, porque tem momentos que você consegue ter desempenho satisfatório em função de um grupo que se formou e de repente perde 1, 2, 3, 4, 5 e já não dá sequência. Essa é a grande dificuldade do futebol. Então, por que os europeus conseguem se manter sempre no topo? Por uma questão de ter o aporte econômico forte,
de dar continuidade, mas sobretudo ter uma filosofia de futebol que se... Isso, exatamente. Tu é apenas o orientador tático que vai implementar aquela filosofia. Eu vou contratar o Rospide por quê? Porque eu não sei aplicar o método, perfil que tu... Isso. Correto. Exatamente. O perfil de técnico. O Rospide é um cara... Eu vou te dar um exemplo claro de um erro que houve de avaliação. O Bayern de Munique, por exemplo, trouxe o Ancelotti. E o Bayern de Munique queria, naquele momento, mudar a cultura do clube para um futebol mais de posse de bola e que não é o perfil do Ancelotti. Depois trouxe o Guardiola, que era exatamente aquilo que o Bayern queria fazer com o seu futebol. O Internacional quer propor jogo. O Internacional alardeia o tempo todo com o seu dirigente amador, que dá entrevista pós-jogo todo jogo, com o seu treinador, que eu acho que é parte da solução e não é parte do problema, tá? Mas, dentro disso aí, você montou um grupo, e eu falo isso desde o ano passado, vocês são testemunha aqui, ó, que o grupo do Internacional é um grupo reativo. É um grupo com padrão reativo de jogadores. Seja os 9 atacantes que nós temos, seja a infinidade de volantes que nós temos, seja os 4 laterais direitos que nós temos. Agora está mudando um pouco o perfil. Por quê? O Internacional contratou o Richelli, que é um jogador que sabe sair jogando. O Richelli é um jogador hoje que está hospitalizado, porque está fazendo a 2ª cirurgia agora no pubis. Então o Richelli não é jogador. O Richelli hoje é paciente. Então vamos parar com isso aí. Mas vai jogar depois da Copa. Não, vai jogar se as cirurgias de pubis, que eu não sei se, né? Não é tão fácil. Eu não assim. sei, conseguindo. eu sou amador, tá? O profissional é tu, mas tu vai me dizer, a cirurgia de pubis é complicadíssimo. Complicadíssimo. Só corrigir uma informação, Rex. Então, se o Inter ganhasse a Série B, não enfrentaria o Corinthians, enfrentaria o Palmeiras, porque estaria na vaga do América Mineiro. Isso. Ah, sim. Se ganhasse a Série B, enfrentaria o Palmeiras. Se tivesse passado... Se passasse pelo Vitória, enfrentaria o Corinthians. É isso aí. Mas, o confronto é com o Paulista igual. E levando de novo, né? Tu falasse, contratamos. Gente, nós contratamos inúmeros jogadores e nós quem é que é o lateral direito que estava agora no último jogo? Jogou o Fabinho, jogou o Edenilson. Jogou o Gabriel Dias. Gabriel Dias é o quê? Volante, improvisado. O Edenilson seria volante improvisado. E entrou o Fabinho. E nós temos quantos laterais direitos contratados? Mas o Dudu, que é o futebol moderno. Não, isso é prova de incompetência. Hoje o Zidane tirou o Carvajal e botou o Lucas Vazquez ali. Mas isso é outra coisa. São as múltiplas opções. Isso é outra coisa. A gente estava falando antes de planejamento, enfim, que a equipe de transição do Grêmio está buscando um ou outro reforço. O Juan está reforçando a transição do Inter também. Porque veio para time principal, agora está na transição. Daqui a pouco ninguém sabe onde tá. Mas o processo, com todo respeito, não era esse. Era para ser o contrário, né? Primeiro tu vem pra transição... Não, mas o Inter, o cara entra e joga, entra e farda. O cara chegou no aeroporto, já bota o cara... Zeca é capaz de jogar. O Zeca é capaz de jogar. Não, quem tá no bid é o Luca. Sim, o Luca já estão dizendo que pode sair jogando. Olha, Odair, não faz, cara. Não faz. O Zeca já termina com o coitado do Nico. Exatamente. Que já é um cara que tem problema. O principal problema do Nico é a psique dele. É a psique dele. Não, é um cara que ter lógica. Porque se o Internacional não der lógica pro que tá fazendo, agora eu tô falando sério. Isso. Não tô brincando. Os jogadores vão pirar no Internacional. Não, mas o Inter contrata o Fabinho. O Inter vai se internar. O Inter contrata o Fabinho, nós comentamos isso na Rádio Grenal, aquele dia que eu fui. O Inter contrata o Fabinho na manhã do Grenal. Que o Dudu, por coincidência... Não, o Fabiano. O Fabiano, desculpa. Fabiano. É isso aí. 3 vezes eu não me esqueço mais. O Inter contrata o Fabiano na manhã do Grenal. E aí, por coincidência, óbvio que não é coincidência, o Dudu, que é um lateral jovem, que estava lá num jogo de alta pressão, foi mal às pampas, foi mal, horrivelmente mal. Então, o que a gente está fazendo é um troço assim, ó, é tão sem cabimento o que essa direção está fazendo. Se isso aí é a convicção deles é ferrar o clube. Eu não consigo entender a lógica que alguém vai fazer um troço desse. Mas se esperar demais não pode Não, e depois agora, um deboche pra cima da torcida. Termina o jogo do Vitória. É eliminado e anuncia o Luca. E anuncia o Luca.
no site. Que todo mundo já sabia que estava contratado. Pô, vem cá! Quem é que é o gênio que presta atenção, que se prestou um papelão desse? Eles acham que todo mundo é idiota. Alguém deu a ordem. Alguém deu a ordem. Mas alguém experiente em redes sociais deve ter assessorado, sugerindo para criar uma pauta boa. Eu imagino. Mas, olha, nós estamos falando aqui de coisas minúsculas. Mas o principal do Internacional é a acefalia da gestão. Total. Seja ela no âmbito administrativo, que é muito pior que o campo. Eu sempre falo isso, e é uma frase que já vinha do presidente Miranda, que o Internacional, dentro de campo, é onde está melhor. Então, o que nós precisamos perceber... Essa é uma frase agressiva. Mas e hoje... Dá no âmago da questão. E nunca antes na história desse clube, ela foi tão verdadeira. Nem em 2016? Eu falo nem em 2016. Não, 2016. Nem em 2016, porque ninguém tem prova, ninguém julgou nada ainda. E eu não tô... Exatamente. Eu não estou defendendo o Pífero, era oposição no Pífero, votei contra as contas de 2015 e 2016. Nunca cantei esse troço aí. Eu votei contra as contas dele em 2015 e 2016 e o Dacamino, o Geraldo Dacamino, presidente do Conselho Fiscal, bem como todo o Conselho Fiscal, uma grande parte do Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo aprovaram sem ressalva as contas de 2015, que tinham os mesmos problemas das de 2016. Então, assim, para mim não, eu só acho que a gente tem que ver que essa gestão, ela não é... Eu estou excluindo o fator se houver crime. Se houver crime, muda totalmente de figura. Hoje, que não há trânsito em julgado de nada, essa gestão me parece, os elementos que estão dando, mais assintosa, pior do que a gestão, fazendo mais coisas terríveis do que a gestão do Pífero. Mandar um abraço para o Luciano Tel, mandando mensagem aqui na live do Facebook. O Pedro Torres está dizendo... Sopa é o cara, disse tudo. Colocou o REC no corner, no escanteio. Acho que em algum momento, quando tu falou ali de tática e tudo mais, que o REC rebateu, mas ele, na visão dele, tu mandou bem. Mas não é uma disputa, porque o REC, se eu for, o REC me ganha de goleada sempre. É complicado. De repente ele não entendeu bem o conteúdo total da... E o teu xará, o Edu Eu tenho que Juker, ficar dando uma cutucada no de vez em quando. E o Edu Juker, ele tá dizendo que é pra tu parar de se promover e parar de falar mal do D'Alessandro, porque ele é o melhor do time. E um abraço pro Edu. Se for por produtividade, o Nilmar é melhor do que... Eu não vou ler a palavra que tu colocou aqui. Do que o que o Inter tem. Tipo o Nico, Chico do Maitá. O Nico vive na Nicolândia. Aí, às vezes, ele desce na terra... Esse é o Nico em campo. Vamos lá. O Nico é um bom jogador. Precisa, como o Dourado, eu reputo a esses dois jogadores a falta de mecânica. Quando você tem um time com falta de mecânica, os jogadores têm que tomar mais decisão. Não é automatizada as coisas. Poxa, a gente vê aqueles times que jogam com mecânica de jogo, com fluidez, né? Os times líquidos que a gente fala, né? Que eles são fluidos. Esses times, os caras tocam a bola sem pensar. E isso a gente fala no jargão, no dia a dia. O Atlético Paranaense toca a bola. Pois é, só que a gente fala isso no dia... Então uma bola no poste é 5 minutos. Olha, mas enfim, a gente quando fala desses times, a gente fala poxa, o time tal joga, os jogadores nem olham um pro outro e tocam a bola e tal, automaticamente. Pô, se a gente acha isso bom, no Internacional isso aí a gente vê que não ocorre. O jogador tem que conduzir a bola para escolher o passe, para tomar a decisão. Vocês notam que são 3: domínio de bola, posicionamento do corpo, observação e depois o passe. O Inter é lento. Mas é porque não tem mecânica. Tu não tem transição, tu não tem mecânica, tu tem jogadores inadequados para aquilo que o treinador quer fazer. E eu suspeito, mas com todo esse leque, mas ele tem autonomia para escalar. Será que tem? Espero que tenha. E se meter um 4-3-3?
Não, mas ele tem que ter... Não é meter um 4-3-3. Ele tem que treinar. Em determinado momento ele até jogou. Porque o número vira. 4-1-4-1. O Guardiola jogou no 4-3-3. O Zago dizia que tudo era 4-3-3. O Zago disse que era tudo 4-3-3. Não, e aliás, foi o jogo contra o Cianorte que aí ele optou, a hora o D'Alessandro jogava por fora, a hora jogava por dentro, mas contra o Cianorte bom de jogar, né, Tia? Contra o Cianorte as coisas dão certo. Dá pra ir pra Série D pra jogar, então. Mas o Rospide está dizendo uma coisa muito séria. Não tem que firmar o D'Alessandro no meio e deixar o Patrick na esquerda, isso já deu certo. Não precisa mudar mais. Já tá pronto. Eu não sou tão fã, do Patrick. Sabe que, claro, guardadas as devidas proporções, porque também quem está lá no dia a dia é que tem a noção. Isso. E eu acredito muito no trabalho do Odair. Eu acho que realmente está faltando um pouquinho de credibilidade para ele num contexto, entendeu? E estrutura atrás dele. Ainda se olha para o Odair como um interino. É como o Papito. E é uma injustiça. Claro. Na verdade, é uma injustiça. Agora, essa situação de jogar com o D'Alessandro pode também ser um 4-1-1, 4-4-1-1. Em determinado momento a gente jogou quando a gente tinha o Roger Flores no Grêmio com o Celso Rotti. Eu era auxiliar do Celso. Roger Seco. E o Roger, ele tinha fascite plantar. Tá fazendo novela, tá? Tá. Roger Seco Flores. Ele veio e tinha um problema de fascite plantar e ele jogou muitas vezes no sacrifício. Ele como atleta, olha, eu vou te dizer, não tinha o que falar do Roger. Realmente ele veio com um problema que o incomodava e limitava. Aí se criou essa função do 4-4-1-1. Que seria aquele meia que fica flutuando atrás do atacante da referência e que não tem tanta obrigação de estar recompondo, porque ele apenas dá o combate ali na saída de bola na zona da frente. Seria uma solução também, e agora com jogadores rápidos, porque agora tu tem o Potker, a vinda, o Damião dá outro estofo para o time, a verdade é essa, que o Damião já entrou lá, já foi diferente. Já teve até situação de gol. Já teve até situação de gol. Então, até situação de gol. Não, no jogo. Porque bola na rede não teve no situação jogo. De gol. Análise fria do jogo. Entendeu? Então eu acho que realmente o Inter agora está com algumas peças para variar esquema e fixar o sistema. Agora, Sopa, eu sei que tu tá injuriado, mas vamos lá. Eu tô brabo pela situação que a gente não vê perspectiva. Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Moledo não farda no meu time, né? Tá, mas eu tô dando uma escalação. Tá dando Depois uma escalação. pode fazer as alterações Moledo não farda, sequer... Dourado, Edenilson, D'Alessandro centralizado ou mais na frente, como sugere aí o Rospide, e Patrick... E 2 atacantes, um podendo compensar o avanço. Fechar o lado da direita. E avança o D'Alessandro. E aí, Luca e Damião, ou Potker e Damião, dependendo da circunstância. Tá, mas o Potker não joga pro Damião. Potker não joga pro Damião. De cabeça baixa. Ele joga de cabeça baixa. Então o Potker sobrou. Complicado. O Potker sobrou. Primeiro porque o Luca joga deslocado. Na Ponte Preta, que era um time essencialmente reativo, em que, basicamente, tanto o Potker quanto o Luca tinham 30 metros, porque eles tinham 30 metros. Como a Ponte Preta jogava encolhida, né? Eles saíam na transição, na salida lavoupiana, né? Espetado dos lados, e eles fechavam na diagonal fazendo facão, os dois, um por cada lado. Tá? Não é o que vai ocorrer com o Inter. O Inter não tem essa característica. Até porque não tem... pode até colocar os dois espetados, só que daí tu ou vai perder as laterais, vai ficar com elas descobertas, e tu não tem o meio de transição, que o Dourado não tem essa facilidade para tocar a bola. Olha aqui, amigos, será que os times do Brasil não teriam obrigatoriedade de mudar nas categorias de base o estilo de jogo dos meio-campistas, para todos os times jogarem com todos do meio marcando? Qual é o nome desse ouvinte? Conforme o Grêmio e os times da Europa que jogam tocando a bola em velocidade, Gerson Correia diz mais aqui. Digo isso por não vejo futuro para o futebol brasileiro sem essa mudança. Maurício e Rec, no jogo do Real e Não, Bahia... só deixa eu comentar em cima. Mas eu quero falar só o finalzinho. Vai lá. É o mesmo recado. Viu o Dourado em campo, naquela bola atravessada do Bayern.
Gerson Corrêa, de Porto Alegre. Eu vi o Cerezo na Copa de 82 também. Sim, o Cerezo, e era um baita jogador. Sobre a questão de metodologia na categoria de base. Eu acredito que 99% dos times brasileiros, nós não tenhamos, as pessoas falam assim, às vezes, né? A safra é ruim. Eu não acredito nesse termo, porque não há safra. Porque a safra pressupõe plantio, cuidado e aí depois colheita. A grande questão é que nós temos extração. Vai lá, capta jogadores já formados, muitas vezes, traz para o clube. O próprio Damião veio da várzea. Muitos jogadores são trazidos de times pequenos, clubes pequenos, que tu não sabe. Tu não sabe qual é que foi a metodologia de trabalho que ele usou dos 12 aos 16 anos, que é a fase realmente de aquisição do material, né, tático e técnico que ele vai ter. Tu não sabe se ele teve assistência social, tu não sabe qual é o tipo de alimentação que ele teve na primeira infância, enfim. E todas essas coisas que vão reunir o que tu quer fazer, Gerson. O que tu quer fazer é produção em escala, que é o que a Alemanha faz. A Alemanha faz isso, ela acompanha o cara dos 11 até os 18 anos, em centros de treinamento padronizados, inclusive eu fui pesquisar qual era a empresa que padronizava isso aí, que aferia a padronização, ofereci ela para o Internacional, que agora contratou, que é a Double Pass da Bélgica. Contratou mesmo oficialmente? Não, desculpa. Sondou, desculpa. Não contratou. Sondou. Então, que eles estão sondando. Então, eles fazem dessa forma, acompanhada com todos esses elementos que eu te falei, para produzir esse resultado que tu quer. Olha, nós vamos formar meias que cubram tal espaço dentro de campo, com tais características de passe, aceleração e tudo mais, características físicas. É isso. Tu só vai conseguir fazer isso se tu tiver um centro completo, com metodologia estabelecida pelo clube ou pela CBF, padronizar. Senão, velho, tu não vai fazer. Mas eu acho que esse assunto ele é mais complexo ainda. Porque, na verdade, o clube ele tem duas vertentes dentro da formação, que é a vertente competitiva e a vertente recreativa, né? Porque, a rigor, tu fecharia as categorias de base, pegaria 20 milhões ano que a gente gasta, tu me dá 20 milhões e eu saio a contratar jogador de 17, 18 anos, pronto. Que a gente encontra no interior de São Paulo, no Desportivo Brasil, que a gente vai em 2, 3 torneios aí de categoria de base, tu monitora e tu traz atletas semi-prontos. No entanto, ele não vem com aquele DNA do clube, que por isso é importante das escolinhas e que volta e meia sai 2, 3 jogadores que são lá do... E é o jogador da base do clube que tu acaba gerando dinheiro para ter esses 20 milhões. Sim, mas o grande problema que eu vejo é o seguinte, é a unificação de regras no futebol. Porque cada estado, cada federação tem uma regra para as suas competições. Então, uma competição sub-11 em São Paulo hoje, ela é realizada em campo reduzido. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não é. Mas isso em futebol 8, né? Sim, o estudo, mas esse estudo tem que vir da CBF. É que o estudo não pode ser da federação gaúcha, mas cada federação tem o seu. Tem que unificar a regra. Hoje a Copa do Brasil, só para completar, a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, mas no sub-20 tem. Por que tem no sub-20? Se não tem no profissional? Não cria a cultura de jogo. Mas é isso que tu falou do viés competitivo, eu acho que ele tem que ficar num segundo plano em detrimento, né? O viés competitivo do treinador, por exemplo, do sub-12, sub-13, dizer assim, não, o meu time joga assim, num 4-3. Não, só um pouquinho. Mas também tu deu risada, mas tu ouve isso aí. Eu não estou falando bobagem, tu entende? O treinador do Sub-12, que é aquele professor com uma... esse cara... Ganhou ele tem título agora aí. Mas tudo bem, ele tem uma preparação... Se ele não ganha, ele é demitido. Não, é aí que tá. E o dirigente, o amador, como eu, um amador, chega lá na direção de base, não ganha um Grenal do FIPAM e manda o cara embora. Que é um absurdo. Tem que saber se o cara é competente. Já voltamos. Por teu desespero, Sopa, daqui a pouco eu vou ler um recado do Léo Guedes, que é o meu informante internacional. O Carlos Burlamar, que está mandando mensagem aqui no Facebook. Pro meu desespero. facebook.com/Luiz Carlos Reck. Curta e compartilhe. Oi, Maurício. Que o Reck é um jornalista top, todos sabem. Pronto.
Que ele tem uma memória de dinossauro é Informe publicitário. Mas quero ver, mas a minha curiosidade seria ver o REC treinador. Acho que seria a grande oportunidade de aplicar a melhor teoria à sua própria prova. Eu aplaudiria, diz o cara. Se ele quer liquidar com a minha carreira, é isso? Em resumo, já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também pelo 3061-6262. Estofaria Brasil, há 45 anos no mercado. Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie um WhatsApp para 99441-4318. 99441-4318. Fica perfeito o seu estofado, né? O que você precisar arrumar aí na Estofaria Brasil, você manda o seu pedido. pedidos@estofariabrasil.com.br. Léo Guedes me mandou hoje logo cedo a seguinte informação. Direto da Argentina. Guinha Azul é o jogador com mais desarmes e passes certos no campeonato argentino. Outra, Arsenal ofereceu 40 milhões pelo Pavón do Boca, principal joia argentina do momento. Que ele depreende aqui o Léo Guedes, que o Grêmio vendeu muito bem o Arthur. A Argentina sempre vendeu muito caro jogador, muito mais caro, e o Pavón é goleador. Guinha Azul, jogador com mais desarmes e passes certos. Qual é a posição do Tajeres? Deve estar lá na intermediária. Obrigado. Metade da tabela. Obrigado. Sem mais perguntas, Meritíssimo. Mas ele não Quarto tem que fazer lugar, gol. está em quarto lugar. Ele não tem que fazer gol, ele Quarto desarma. lugar é ruim. Quarto lugar tu negocia já agora. Pô, quarto lugar eu assino. Onde é que tu assina? Onde é que eu assino? Olha aqui, pela Libertadores, grupo 3. O Godoy Cruz está em segundo. Então. Pois é, a coisa tá feia lá. Mendonça na área. É o Vasco e o Botafogo. Não, Godoy Cruz é o Figueirense. O Vasco é o quê? Grupo 3, jogo em andamento, Atlético Tucumã 2, The Strongest 0. Agora vai. Atlético Tucumã está com 6 pontos, Libertad é o líder com 9 nesse grupo. E também em andamento, grupo 6, Nacional do Uruguai 1, Real Garcilaso 0, o jogo do grupo do Santos. O Santos é o líder com 9 pontos em 4 jogos, Nacional é o segundo colocado com 5 pontos em 4 partidas. Rospídio gostou do Santos? Gostei do time do Santos ontem, apesar que o Estudiantes, uma equipe assim tecnicamente sem uma referência, né? Mas a equipe do Santos está muito movediça, muito móvel. Tem um grande goleiro também que está numa grande fase, né? Que acaba dando uma segurança maior para a equipe, mas sobretudo a mobilidade dos homens de frente lá. Dos homens não, da gurizada. Dos meninos da vila. Não, o Santos tem, dentro daquilo que a gente falou, do conceito, o Santos tem intrínseco nele essa questão de os guri entram, não tem aquela coisa, o cara não tá pronto ainda. A pressão é boa. Lá a pressão é boa. Ele vai e deu. Tem um cara aqui de Esteio que te ama, o João. João de Esteio. Amo o João também. Para não dizer que a gente ficou devendo o resultado de jogo em andamento, Vitória e Corinthians 0-0 intervalo, também no intervalo no Serra Dourada, Goiás e Grêmio 0-0. Não é só o Inter que empata em 0-0 com Vitória. No Barradão. E o Grêmio 0-0, como foi previsto no início do programa, que não seria um jogo O Cruel teve fácil. 2 chances de gol, mas não converteu. O que eu... Só para me desmentir, né? Se é constrangedor
pro Inter empatar ou perder, como perdeu no final com um pênalti inexistente pro Vitória. Eu disse que qualquer time que fosse decidir em Salvador não é constrangedor, para mim não é constrangedor o resultado em campo, simplesmente. O Inter não jogou nada. É que não é, tá tudo errado, cara. Isso que dói. Para não dizer que tá tudo, o pessoal diz, poxa, tu vai lá e não elogia nada. Eu gostei da nova camisa do Inter que vai sair agora. Essa camisa da Nike, essa nova que foi... Essa aqui foi legal, bacana. Parabéns, ponto pra Nike. Quem mais falta nesse time do Internacional? O que você contrata? Tem uma tacada só. Não, eu não vou contratar ninguém. Esse Rômulo do Flamengo? Eu não traria. É um jogador que já foi pro Spartak. Quando foi pro Spartak já não teve um bom desempenho, voltou, não teve um bom desempenho. E agora ele tem também problemas disciplinares, se eu não me engano. Né? Como o Manuel, que é o zagueiro do Atlético Paranaense, que agora está no Cruzeiro, né? Também teve problemas disciplinares. Ou seja, nós temos uma direção fraca, um departamento de futebol inexistente, aí tu vai botar dois jogadores que têm problemas disciplinares ali. Não, vocês estão brincando comigo. O Manuel é sonho antigo do Inter, quando era do Atlético Paranaense, queria... Não, mas o Rômulo também. O Rômulo lá em 2013, o Melo já falava do Rômulo. O Internacional não vira o disco. Né? Não vira, chegamos em 2013. O Inter teve êxito na negociação com o Zeca. Podia tentar o Gustavo Scarpa. Isso, Teve um da OTB também, tu é isso? Quer que a gente fique com o escritório da OTB dentro do Beira-Rio? Teve um telespectador hoje no preliminar que sugeriu mandar o Nico, o Rossi, o Marcinho mais um. Tá, mas eu tenho um problema com média de altura. Eu tenho um problema com média de altura e o Inter está próximo de uma faixa perigosa de média de altura pro modelo de jogo que o Inter tem. Por quê? No meio-campo, fora o Dourado, tá? Edenilson, baixinho. D'Alessandro, baixinho. Patrick, baixinho. Nico Lopes, baixinho. Toda a nossa meia cancha ali. O Zeca, baixinho, lateral, que vai compor. O Iago, 1,80. Nós vamos ter um problema de bola aérea. Speed, futuro. Estamos aguardando as propostas aí. Louco para trabalhar. Tá aí um bom profissional para as divisões de base, tanto de Grêmio como para o Internacional. Ou já para um time profissional também, de Série B aí, né? Não, mas foi um prazer estar aqui, sempre é bom. É isso aí. Sempre é bom e conversar. Nós bebemos da sua sabedoria. Obrigado. Valeu, obrigado, Sopa. Obrigado, Maurício. Que o Grêmio consiga ganhar no segundo tempo. Aí tá 0-0 por enquanto. Como tá 0-0 também Vitória e Corinthians. Até amanhã, 1 da tarde.